Falando em Lula ainda e em Lulinha, Fábio Luiz, o filho do presidente Lula. A defesa do Fábio Luiz disse à CNN Brasil, ao Bastidores, que o filho do presidente está inteiramente à disposição da Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito das investigações do INSS. Essa manifestação, ela ocorre, tem a justificativa de que a corporação, a própria Polícia Federal, recentemente, disse que sim, pretende ouvir Lulinha pessoalmente. Não cravou uma data ainda, mas a gente já tem a informação de que o Fábio Luiz será ouvido pela PF em algum momento. O advogado dele, o Marco Aurélio Carvalho, diz que a disposição existe desde o início das investigações. Vou abrir aspas aqui para o que me disse o Marco Aurélio. O Fábio é o maior interessado em encerrar esses inquéritos, oferecendo às autoridades competentes todos e quaisquer esclarecimentos. De acordo ainda com o advogado do Fábio Luiz, o comparecimento à Polícia Federal vai se dar quando e se for necessário, de forma voluntária e espontânea. Mas aqui ele faz um adendo. A defesa afirma que ainda aguarda acesso integral aos autos. É importante, abre aspas, dizer que para isso ainda precisamos acesso aos autos, o que até o presente momento, estranhamente, não ocorreu, fecha aspas, para o que me disse o advogado Marco Aurélio Carvalho. Lulinha está nas investigações das suspeitas de tráfico de influência e corrupção, dentro das apurações que têm origem nas investigações sobre as fraudes do INSS. São 3 inquéritos no qual o filho do presidente aparece, mas que tem como origem a investigação maior do INSS e que passaram a examinar com lupa qual é a atuação do Fábio Luiz em negociações envolvendo o tráfico de influência, entradas em ministérios, a exemplo do Ministério da Saúde, segundo um dos inquéritos para venda da cannabis medicinal e no próprio Palácio do Planalto. A defesa hoje nega qualquer irregularidade e diz que as investigações são genéricas, sem demonstrar prática de crimes. Isabel Mega conosco novamente. Isabel Mega e Lulinha, a gente estava falando dessa personagem que já é parte hoje do discurso das eleições, né? O governo, claro, na defensiva, a oposição usando isso como munição para fragilizar a figura do presidente Lula. O presidente Lula tem ido para um discurso que é muito curioso, né? Que é o de dizer a minha Polícia Federal, ou a Polícia Federal sob o meu governo, investiga qualquer pessoa. Diferente do que aconteceu com o Bolsonaro, se for filho meu, fez alguma coisa errada, vai responder. E tem dado o recado ao filho, segundo a gente tem apurado aqui com o entorno do Lula, de que sim, ele venha prestar esclarecimento. Agora, o que um depoimento como esse, Clarissa, Isabel, pode minar a candidatura do presidente, né? Claro, o Uribe está dizendo só depois das eleições, mas até lá isso vai ser usado como um ponto de desgaste também. Bom, por que não houve agora o filho do presidente, se for empurrar até depois das eleições? Tem argumento para todos os lados, Clarissa. Isabel, fico confundindo vocês, desculpa. Não tem problema. Quando se acelera, gera um questionamento de um lado. Quando se retarda, gera do outro lado. De qualquer forma, você tem mensagens que vão representar essa coisa de argumentos de um lado e de outro e que são de praxe num cenário eleitoral ainda mais polarizado, como é o cenário de 2026, Tainá. Claro, se acendeu uma crise, a gente vem falando que a campanha do presidente Lula estava numa posição muito mais confortável do que a de Flávio, e aí veio investigação de Lulinha. Não só uma, 2, como são 3 inquéritos abertos nos últimos dias para investigar como seria a atuação dele, como que isso se conecta com governos anteriores do PT e com o governo Lula 3. Quando a gente vê essa sinalização de que, olha, apesar de estar lá na Espanha, ele estaria disposto a vir para o Brasil, ele estaria disposto a falar, ali já é um discurso direcionado para aquilo que o presidente Lula já vocalizou de que não vai ter tratamento privilegiado do filho, que se ele fez alguma coisa errada, ele vai ter que responder. Tem uma visão que corre dentro do PT também, que é a seguinte: eles entendem que toda eleição vem o nome Lulinha à tona como um fator de desgaste para o presidente Lula e que nunca
se avança em nada, nunca se descobre nada. Mas é que agora tem fatos novos, né? Agora a lá coisa em 2022 não foi um tema como eles estão vendendo, né? Agora a gente tem inquéritos que são abertos no decorrer do processo eleitoral e que, querendo ou não, casam com algo que vai ficar muito marcado dos últimos anos, que é o esquema de fraudes do INSS, e que, se você for puxar a ponta disso, é um esquema extremamente perverso, porque você tem por trás o dinheiro de aposentados. De velhinhos. Começou lá no governo Bolsonaro, mas continuou no governo Lula. Então, de novo, assim como a gente fala do Master, que embrenha por tudo, o esquema do INSS também tem essa veia de capilaridade do governo Bolsonaro ao governo Lula, que não agiu quando deveria ter agido em relação a essas suspeitas. Poderia ter se precavido com vacina sobre as fraudes do INSS e não o fez. E quando você usa a figura do filho do presidente, como a oposição tem usado a exaustão, porque existem suspeitas que recaem sobre o Fábio Luiz, você diminui esse argumento de que a origem foi no governo Bolsonaro. Você vê que isso ficou para trás, porque é a figura do filho do presidente. Ninguém mais próximo, né, do presidente Lula no imaginário popular do que o seu filho. Sim. Né? Então, Isabel, fica um discurso difícil de rebater para a oposição, ou para o governo, né? Até que Fábio Luiz esclareça, ele vem a público esclarecer o que de fato aconteceu ou não aconteceu, esse assunto vai ser munição para os adversários. Vai ficar parando no ar. E aí a gente vai escutar de tudo aqui em Brasília, Tainá. Já escutei preocupação de aliados do presidente Lula de que a coisa possa escalar a tal ponto de você ir puxando o fio disso e ter uma justificativa, por exemplo, para um pedido de prisão preventiva de Lulinha. Você imagina se isso aqui, tudo no campo da hipótese, daquilo que a gente escuta em Brasília, para ficar muito bem claro. Se isso acontece, isso é uma bomba para a campanha, a imagem do filho do presidente da República. Temos indicativos disso? Não temos, para ficar muito bem claro. Mas a política, a gente está indo, eles estão voltando, eles já estão calculando tudo, do que pode acontecer, de quais são os efeitos. Então, o cerceamento, no caso Lulinha, dos últimos dias, acabou tirando um pouco Flávio Bolsonaro do modo defensivo sobre seus próprios enroscos e partindo para o lado de ataque. Vamos combinar que isso fica muito materializado, inclusive, na escolha do vice dele, que foi o relator da CPMI do INSS, um parlamentar que se debruçou sobre o esquema de fraudes do INSS, tem muito conhecimento como a operação de tudo isso se dava ali no Ministério da Previdência.